A partir de amanhã, Nova York, nos Estados Unidos, recebe a Conferência da ONU sobre a Água. E nós temos uma convidada especial para falar desse tema, que é a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, a Natália Rezende, que vai representar o governo paulista neste evento. Secretária, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, prazer conversar um pouquinho do que a gente veio fazer aqui na conferência, os nossos planos, as reuniões que a gente já teve hoje e passar um pouco para o público o que a gente está pensando em relação ao plano de ações climáticas e a integração disso com os demais programas do governo do Estado de São Paulo. Ok, a gente está conversando aqui com uma secretária que representa essa área do meio ambiente, logística pelo Estado, a Natália Rezende, que vai participar desse evento que começa amanhã, dia 22 de março, em Nova York, nos Estados Unidos, essa conferência da ONU pela água e que vai levar projetos e propostas importantes nesta área que são implementadas aqui pelo governo de São Paulo. Vamos então retomar a entrevista com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, que está se preparando já para a Conferência da ONU sobre a Água deste ano, 2023, que começa amanhã em Nova York, nos Estados Unidos. Obrigada mais uma vez pela presença, Natália. Boa noite para você e já te lanço a primeira pergunta. O que vocês levaram na bagagem de projetos, programas, experiências importantes que o governo de São Paulo pode compartilhar com os participantes desse evento a partir de amanhã? Perfeito, boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês, passando para o público o que a gente já vem desenvolvendo no Estado de São Paulo e o que a gente veio discutir aqui. Bom, hoje nós já tivemos algumas reuniões bilaterais com o governo do México, com o INCLE, que congrega vários estados, e hoje foi com foco muito em cidades resilientes. Então a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre o plano de ações climáticas que nós estamos desenvolvendo. Nós já temos ações, subações, e a gente está aprimorando um plano de implementação focado em 6 eixos: transporte, energia, indústria, agricultura e floresta e uso do solo, financiamentos verdes e resíduos sólidos. Então, isso tudo a gente está pensando em integração com outros planos. Por exemplo, a gente está falando aqui do desenvolvimento do nosso plano estadual de logística. Hoje a nossa matriz é desbalanceada no Estado de São Paulo e no Brasil também. Então, a gente carrega, por exemplo, 65% das nossas cargas por meio de rodovias. E nós queremos melhorar nossas rodovias, mas nós queremos também trazer para a nossa matriz logística as ferrovias, as hidrovias. Então, na semana passada, por exemplo, nós assinamos o contrato de obras da retomada da Nova Vaiandava, que é permitir com que eu tenha navegabilidade, inclusive em período de estiagem, transportando no mínimo 1,4 bilhões de cargas como soja, farelo de soja, areia, no âmbito da hidrovia Tietê-Paraná. Isso é uma das medidas. As outras que a gente está pensando também é ampliar os pilares no âmbito da hidrovia e fazer o que a gente está chamando do projeto Integra Tietê, que é olhar a poluição, que a gente sabe que ela existe, que a gente já vem tentando ao longo dos anos melhorar e chegar a um ponto que seja de integração entre a sociedade e o rio, por meio de ações conjuntas com a Secretaria, com o DAE, que também está aqui presente com a gente, com a Sabesp, que também está aqui nessa comitiva, discutindo com órgãos nacionais e internacionais. Agora, secretária, nós fizemos uma ampla cobertura aqui da Jovem Pan News da tragédia que aconteceu no mês passado no litoral norte, situação muito delicada, né? 65 pessoas morreram, 64 em São Sebastião e uma pessoa em Ubatuba. A senhora irá apresentar as medidas que foram tomadas pelo governo do estado neste episódio? A informação que a gente tem é que o estado de São Paulo pretende transformar esse episódio, essa tragédia, em um case. Por qual razão? Isso, a gente vai apresentar as medidas amanhã, é um dos eventos que a gente vai participar, e aí a gente vai falar da pronta resposta que foi dada pelo governo do estado de São Paulo, liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, que mudou a sua sede lá para São Sebastião, atuou muito em salvar vidas,
em desobstruir estradas. Então, a gente está falando de uma desobstrução muito rápida que a gente conseguiu fazer ali em Toque-Toque, no quilômetro 142, em um dia praticamente depois do desastre, no domingo mesmo, isso com muita segurança, com sempre vendo tanto os trabalhadores quanto a população que a gente precisaria fazer o escoamento. Ali depois em Praia Preta, que a gente fez 2 frentes, um no quilômetro 170, outro no 174, depois também em Mogi Bertioga, na SP-098, que a gente também colocou toda uma força-tarefa para liberar o tráfego. Obviamente as obras continuam, 9,4 milhões de obras, temos que fazer o muro de arrimo, mas a gente sempre olhando muito a questão de salvar vidas, a questão de desobstrução de estradas, de melhoria da infraestrutura. E uma coisa que é interessante, que é o que fica também de reflexão, né? O que a gente precisa melhorar? E isso casa muito com a agenda que a gente estava discutindo aqui hoje, inclusive, de cidades resilientes. Então, a gente precisa entender o que é resiliência climática e o que de fato nós precisamos fazer em relação a políticas estruturantes para parar de enxugar gelo. E isso a gente vem estudando, por exemplo, a gente qualificou no programa de parcerias aqui do Estado uma concessão inovadora que nós vamos estudar, a gente espera que tenha sucesso, que é de olhar, por exemplo, a rodovia nesses trechos que eu acabei de mencionar, em conjunto com o sistema de macrodrenagem, em conjunto com um monitoramento dos taludes, da erosão do solo. A gente qualificou também o estudo de PPP de barragens, de desassoreamento, para a gente ganhar escala, eficiência, da qualidade ao usuário. Alguns dos programas que a gente vem discutindo que focam na questão estrutural que eu comentei aqui. Agora, secretária, em uma das partes desse evento, em um dos momentos, terá uma mesa de discussão que envolve agendas globais de clima. E quando a gente fala nesse evento, por exemplo, que o Dani lembrou aqui, que foi essa tragédia no litoral norte de São Paulo, muitos especialistas relacionam o que aconteceu às mudanças climáticas, quando há esses eventos extremos. Ninguém esperava uma chuva naquele volume todo. Para além dessas ações de mitigação das consequências dessas mudanças climáticas, acredito que serão discutidas formas também por essas nações, por esses estados, de combater a causa dessas mudanças climáticas. Nesse sentido, o governo tem algo a apresentar a partir de amanhã? Isso, como você bem colocou, foi uma chuva típica no caso de São Sebastião, 683 milímetros em 24 horas. Então, é um índice pluviométrico considerado o mais alto que aconteceu no Brasil no tempo no período que aconteceu. E tudo isso que eu falei do plano de ações climáticas, que a gente já conversou um pouquinho hoje, que a gente vai apresentar também nos 6 eixos, visam muito exatamente essa resiliência climática que a gente tenta trazer aqui para o estado de São Paulo, em conjunto com esses programas também estruturantes. E quando a gente fala de áreas de risco, áreas vulneráveis, a gente está falando também em programas habitacionais. E isso o governo do estado também está vendo em conjunto com tudo isso que aconteceu. A gente já está em conversas com a Secretaria de Habitação, todo o governo junto, o pessoal do BID também ajudando num programa que nós vamos retomar, que é do Litoral Sustentável, e muito na linha do que você falou bem, de ter São Sebastião como um case. E esse case para quê? Para a gente ter um modelo para poder espalhar para o resto do estado e, quiçá, para o Brasil também, visando, de novo, projetos de longo prazo. Isso vai resolver amanhã, daqui um mês? Não, mas a gente precisa começar e a gente precisa pensar em políticas estruturantes com todos esses elementos que eu venho comentando aqui, melhoria também dos sistemas de alerta, isso a gente também está estudando. Esse mês que vem, a gente vai soltar uma plataforma também de riscos geológicos que ajuda a subsidiar os municípios. E aí é importante falar, essa ação tem que ser conjunta, porque as competências elas têm que se unir nessas horas, né? Competências municipais, estaduais, federais. Pois bem, gostaria de lhe agradecer. Conversamos com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, a respeito deste evento que já está acontecendo, essas reuniões bilaterais, mas que efetivamente começa amanhã em Nova York, nos Estados Unidos, a Conferência das Águas, Conferência da ONU. Obrigada pela participação, um bom evento, boa sorte para vocês. Secretária, bem-vinda sempre. Obrigada, estou sempre à disposição, todas as vezes que vocês quiserem conversar, estamos por aqui. Obrigado, secretária. Até a próxima. Boa sorte.